Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Nós estamos um pouquinho atrasados com vocês aí, que a gente acabou se enrolando um pouquinho. 3 competições para comentar hoje. Temos American Cup, com participação do Brasil, que vocês acompanharam com a gente aí parcialmente lá pela Twitch. Pelo final do canal da Twitch também a gente vai ter aí. Então bora para mais um episódio, que hoje tem bastante ginástica para a gente comentar. Hoje estou aqui com Alex e Júnior. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, Renan, como tá? Tudo bem? E aí, Alex, tudo bem também? Galera, fazia muito tempo que a gente não gravava todo mundo junto, né? Sempre não dava para um, dava para outro, não batia as agendas, mas tava com vontade de gravar aí entre nós. Muita coisa para comentar hoje, né? Tem muita fofoca, tem muito flop para comentar, mas vai ser um episódio bacana hoje. Fala, pessoal, voltando aqui com Roda. Os dias de férias forçadas acabaram, a gente vai ter que trabalhar, porque tá tendo competição, e se tem competição a gente tá aqui comentando, né, seja sobre os flops do Brasil ou os hits dos outros países, mas a gente tem que comentar, então bora lá que o episódio tá recheado. A gente comenta o hit do Brasil também, né, muito inclusive, só que tá meio difícil. Bora para American Cup então, galera. Essa competição, ela voltou, né, a acontecer depois de 6 anos. A última edição foi 2020 e ela é tradicionalíssima no calendário da ginástica internacional. É geralmente a primeira competição internacional do ano e esse ano acabou não sendo, né, mas estamos felizes que a Copa voltou. Foi a primeira aí acontecer em formato de equipes, né? A gente vai comentar sobre isso, que é uma tentativa de tentar acostumar a torcida, os atletas, as comissões técnicas, enfim, todo mundo, com o formato olímpico, né? Que a gente vai ter a estreia dessa competição mista pela primeira vez em Los Angeles daqui a 2 anos, né? Se tudo der certo. E vamos embora, que a gente teve participação do Brasil aí, a gente não competiu tão bem assim, né? E esse ano a competição está completando 50 anos, né? A primeira edição da American Cup foi em 1976. Então, foi um comeback interessante. Estados Unidos não ganhou a competição. A gente teve aí a China terminando como campeã. Ouro e prata ficou para Estados Unidos e bronze com o Japão. Muitos flops, ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, parecia uma bagunça danada. Até na transmissão também, né? Mas tivemos aí 8 equipes e a cada rodada eles escolhiam 2 homens e 2 mulheres. As equipes eram compostas de no mínimo 2 homens e 2 mulheres, né, mas a maioria tinha 3, e o somatório dessas 4 notas definiria as equipes que avançariam para a próxima rodada, que eram 6. Então 8 competem, top 6 avançam, e depois 6 competem, top 4 avançam para a rodada final. Aí não pode também repetir ginasta no aparelho e não pode repetir o mesmo aparelho por rodada, né? No caso, 2 mulheres competirem solo, não pode, mas uma mulher competir solo e um homem competir solo, sem problemas. O que vocês acharam, gente? Cara, tipo assim, você mencionou que a American Cup tá fazendo 50 anos esse ano, mas eu não poderia deixar de mencionar o quanto ruim foi aquela transmissão, cara. Eu fiquei impressionado que uma transmissão que você tem que pagar para ver, que nós fizemos uma transmissão pelo Twitch, que infelizmente já caiu o nosso Twitch, estamos investigando outras formas de fazer mais transmissões para vocês, mas a questão para mim é que foi uma transmissão muito ruim, tipo assim, para ser uma competição muito tradicional, uma competição com muitos anos de história, sabe? Para mim, ter uma transmissão daquela sei lá, um tapa na cara, sabe? De quem acompanha a ginástica, de quem paga por aquela merda, porque de verdade eu achei muito ruim. Tipo assim, a câmera do solo toda hora dava problema, no treino de pódio também. Justo na hora que as brasileiras estavam passando no treino de pódio, cortou a câmera do solo, estava com problemas, então, sei lá, eu acho que é de volta um murro que a CBG dá nos Estados Unidos e em todos esses outros países com relação à transmissão, porque a gente tem câmeras em Full HD, com vários tipos de ângulos, com tipos distintos de qualidade, de tecnologia,
Então, assim, o primeiro estudo que para ser uma competição tão grande, tão tradicional, eu achei que foi muito fundo de quintal. Assim, aonde fizeram a competição também pareceu muito fundo de quintal. A arena não estava bonita, não tinha as tradicionais bandeiras da American Cup, sabe? Achei de baixo orçamento, gente, para ser bem sincero, para ser uma competição tão tradicional. O que vocês acharam disso? Então, eu confesso que eu nunca acompanhei a American Cup, essa foi a primeira vez que eu assisti. E, assim, eu esperava um pouco mais, até porque as transmissões dos Estados Unidos, no geral, não são ruins. Acho que eles conseguem fazer uma mesclagem boa ali, transmitir a galera até direitinho, assim, acho que eles conseguem repartir bem. Mas não foi o caso dessa competição, porque, coitada, Ana Lu nem foi mostrada na transmissão ao vivo. A gente só teve a trave da Bolsas Às vezes é até bom, né, e... amigo, não aparecer ela. Então, amigo, aí tópico sensível, Ana Lu vai ficar um pouco mais para frente. Sobre a transição geral, acho que minhas considerações são essas. Eu achei a arena muito esvaziada também. Confesso que eu esperei que tivesse mais público, porque a América não gosta de ginástica, né? E ainda mais ginástica que estava contemplando outros países, tinha muitas estrelas lá de outros continentes, então achei que o pessoal ia comparecer, mas não foi o caso. Acho que, pelo que Renan falou, né, que a própria comunicação do evento não foi muito eficaz, assim, estavam todo mundo meio perdido por lá, mas no geral foi isso. Exatamente. E as informações que a gente teve, né, de quem estava lá na arena, foram que realmente ficou aquela questão de o que está acontecendo, né? Depois, porque assim, dois homens se apresentavam, duas mulheres se apresentavam, mas assim, em ordens diferentes. Você não tinha ali uma ordem lógica e também não tinha uma contextualização, né, da organização do evento ali para quem estava indo competir e também assistir. Um outro tópico que também ficou sensível foi a utilização da IA, né, que a NBC fez um videozinho de inteligência artificial para poder explicar o formato para a TV. E muita gente pensou assim, pô, vocês são literalmente a emissora, a maior emissora de transmissão de ginástica do mundo, né, que eles sempre têm um histórico enorme, e vocês estão utilizando o IA para poder explicar o negócio? Complicado, né? E a gente ficou sabendo também que, principalmente a trave, né, estava muito escura, que algumas ginastas estavam tendo problema ali para se ambientar bem, né, porque aquela área ali ficou com uma iluminação um pouco mais baixa. E a gente começou pela trave, né, gente? Então, assim, foi um pouquinho complicado. O Alex falou aí que a Ana Luna apareceu na transmissão, mas existem dois feeds também, né? O feed internacional que eles passam no YouTube, foi que a gente transmitiu comentando, que assistiu com a gente aqui. E tem também a transmissão da NBC, que é a transmissão oficial, que vai para os canais e tal. O Brasil nem apareceu, gente. Só para dar para saber que o Brasil participou só pelas notas ali, pelo ranking que aparecia, né? Mas fora isso, realmente a gente não se destacou, a gente passou batido, infelizmente, né? Porque a gente estava com bastante expectativa para essa competição, principalmente para a Sofia. Eu acho que eu acho que foi um estratégico, na verdade, do Brasil, né? Porque existe aquela regra que ninguém fala, que assim, não se começa uma competição na trave, né? E com todo respeito à Gabi e tal, mas começar uma competição mista, que é a primeira do ano também, na trave, e uma ginasta que é relativamente inexperiente, eu acho que é tiro no pé, sabe? Poderia ter colocado para fazer solo, qualquer outra coisa lá, e a gente precisava só passar ali para a segunda fase, mas infelizmente a gente não fez os requisitos. O que eu achei mais interessante disso tudo, gente, é que tava todo mundo metendo o pau no Vitor ali, incluindo a mim mesmo nessa história, e no final ele foi que teve a maior nota de toda a equipe brasileira, né? Mas voltando um pouco para o aquecimento e para o treino de pódio, eu acho que as meninas passaram muito bem pelo treino de pódio. A Gabi, a gente viu já no treino de pódio que teve alguns problemas em chegada, problemas com desequilíbrios grandes. Inclusive, foi muito legal acompanhar com todo mundo o treino de pódio, com a galera comentando. Inclusive, a mãe da Sofia apareceu por lá comentar também.
Mas acho que foi, assim, realmente um erro muito estratégico da CBG de colocar a Gabi, principalmente, que é uma menina que não tem muita experiência internacional, para começar uma competição assim com tantos outros países que são fortes na ginástica, com campeões olímpicos ali no meio. Deveria, para mim, ter começado talvez com a Ana Lu, que é a que tem mais experiência entre todas, mas dado a performance dela também, não sei se ajudaria muito também com o nervosismo. Mas fiquei triste, sabe, por não ter visto a Sofia competir, porque acho que ela estava muito bonita no treino de pódio, passou muito bem pelo treino, estava com uma forma muito bonita, estava com um errinho aqui e ali, mas assim, nada que não desse para consertar. Mas assim, pelo menos a Diva ganhou uma viagem grátis para os Estados Unidos, né? Paga pela CBG, com tudo pago, hotel, passagem, comida. Então, acho que assim, ela aproveitou o que tinha para aproveitar, viajou, treinou fora, foi uma espécie de um mini intercâmbio para ela, né? Cara, assim, eu acho que a gente. Só o fato de a gente não começar na trave já resolvia. Porque a gente ficou por 3 décimos da Grã-Bretanha, né? A pontuação, as pontuações do Brasil foram Gabriela Bolsas, 11,000 na trave, Ana Luísa Lima, 12,450 nas barras assimétricas, Diogo Soares, 13 cravado nas barras paralelas, e o Vitaly Guimarães fez 13,300 no solo. Aí nós somamos 49,750 e ficamos atrás do sexto lugar, que foi a Grã-Bretanha, com 50,050. Então a diferença foi muito pequenininha, só de 0,3. Então, assim, qualquer coisa que ela fizesse no solo ali já estava de bom tamanho, sabe? Eu acho que, assim, gente. Mas eu também acho que ninguém estava esperando esse 11 da Gabi na trave, sabe, amigo? Eu acho que eles estavam esperando uma nota um pouquinho mais alta, um 12 meio, um 12 alto ali para a Gabi. Infelizmente, foi uma trave que não passou bem, sabe? Teve sujeira, teve desequilíbrio grande, Sim, enfim. ela já começou desequilibrando. Já começou, tipo, a série desequilibrando e daí pra frente foi só ladeira abaixo, sabe? Então, acho que ninguém tava esperando o Brasil já começar com 11 na conta, sabe? Então, não é esse tipo de competição que a gente pode descartar uma nota ou que a gente pode não contar com uma nota, todo soma, sabe? Então, acho que como lição também para o Brasil começar a ser um pouco mais estratégico, porque daqui para frente essas competições vão começar a valer um pouquinho mais, talvez valer vaga olímpica no futuro, então a gente tem que começar a dominar também não só a ginástica, mas estrategicamente como montar uma equipe. Porque, gente, vamos ser bastante sinceros, o Diogo passou bem, mas uma série super simples, que a gente sabe que não ia fazer muito ali pela equipe também. A Nalu fez uma série de 12,5, que não ajudou muito com o 11 da Gabi. Então, tipo assim, não foi um planejamento estratégico interessante, sabe? Eu acho que o que mais saiu melhor dentro de todos foi o Vitor, como eu comentei, surpreendendo a todos, porque ele geralmente é o que tira as notas mais baixas, e dessa vez ele tirou a maior nota da equipe, sabe? E um pouquinho mais que a gente tirasse, a gente conseguia pelo menos passar de fase e ver um pouquinho mais das meninas fazendo algo, sabe? Porque, querendo ou não, é um investimento muito grande levar todas as meninas, a equipe e tudo mais, então a gente queria, sabe, ver um pouquinho mais, com aquele gostinho de quero mais, sabe? Cara, eu concordo com vocês. Acho que talvez começar com o HB na trave não tenha sido a melhor estratégia, mas eu acredito que eles estavam pensando justamente na continuação da competição, né? Porque aí com a Gabi passando pela trave, caso ela tivesse passado bem, a gente seguia com um aparelho de risco a menos, né? Porém, não deu muito certo porque ela já começou com a nota muito abaixo ali e acabou atrapalhando o desempenho restante da equipe. Mas eu confesso que eu não tinha muita expectativa para essa competição, até pelo período do ano, que a gente sabe que o Brasil acaba voltando um pouco mais tarde a treinar, né? Então, tipo assim, as meninas acabaram voltando para os treinos, não tem, acho que nem um mês e meio completo, e o camping foi bem em cima, assim, da competição. Acho que, por mais que eles tenham escolhido as meninas ali mais preparadas, acho que não foi a melhor época para estar chegando com os aparelhos prontos, sabe? Não acho que seja só essa justificativa, acho que as meninas mostram que não estão preparadas para competir internacionalmente, elas erram muito, e isso não é de agora. A gente já vem reparando que, principalmente as meninas do Flamengo, assim,
A Ana Lu teve sua passada de culpa ali também, mas eu acho que as meninas do Flamengo tendem muito a errar quando chegam numa hora muito decisiva, assim, sabe? E isso tá custando muito resultado pro Brasil. Então acho que é o momento da gente começar a prestar mais atenção nessas meninas e ver o que é que a gente pode fazer para fazer elas competirem melhor, né? Porque não adianta tá bonita ali e na hora H não sair. Então acho que a gente precisa focar mais em competição e pensar como é que esses resultados podem vir, sabe? Total, amigo. Sabe uma coisa que me faz pensar muito, que faz falta nas equipes brasileiras, é ter um pouco mais de competição interna das equipes, sabe? Tipo, não de não serem amigas e tudo mais, mas entenderem que é competição, sabe? Tipo assim, infelizmente o esporte de alto rendimento, você está competindo contra seus colegas de equipe por um espaço na equipe, então eu acho que promover também mais competições internas dentro dos clubes, sabe? De fazer, sei lá, um torneio dentro do clube, valendo certa quantidade de dinheiro, estimula também as meninas a terem esse espírito mais competitivo e estarem mais acostumadas, sabe? Porque eu vejo muito isso que você falou, sabe? As meninas não estarem preparadas para fazerem competições internacionalmente, porque na hora ficam nervosas, bate o desespero, e é normal, sabe? Isso acontecer, mas isso está custando muito resultado para o Brasil, muita medalha que a gente poderia levar e que não está levando, sabe? E, infelizmente, o esporte vive disso, sabe? De resultados, de ver as medalhas chegando, de ver os patrocínios chegando também. Então, eu acho interessante que a CBG esteja testando meninas em competições mais pequenas, como a American Cup, que no fim do dia não vale uma vaga olímpica, não vale uma medalha no Mundial, não vale uma medalha em Copa do Mundo. Mas, de volta, eu acho que essa preparação que as meninas estão tendo, eu acho que está faltando esse espírito da competitividade, sabe? Esse espírito de chegar lá e meter o louco mesmo. Porque você vê, por exemplo, as meninas dos Estados Unidos, elas se jogam, sabe? A Hesley, por mais suja e flopada que ela teve nessa competição, ela se joga, sabe? Para fazer as coisas, ela vai sem medo mesmo. E você consegue ver na série das meninas que tem um pouco de medo, que tem um pouco de hesitação. Então, eu acho que é interessante também, sabe? Promover nesses campings mais competições, fazer mais campings, etc. Porque não vejo outra saída, para ser bastante sincero, porque a gente está perdendo muita competição por causa do nervosismo das meninas, sabe? Trabalhar o psicológico delas, é trabalhar essa questão de competir um pouco mais, porque, sei lá, eu vejo as meninas dos Estados Unidos que estão na faculdade, só para fazer um paralelo aqui rapidinho, e elas competem todos os finais de semana, sabe? E você vê que quando elas vão competir na elite, elas fazem como uma competição mais, porque elas estão acostumadas a competir todo final de semana, 2 vezes na semana, às vezes, sabe? Então, eu acho que essa rotina de competição é super importante, sabe? Eu acho que faz muita falta no Brasil, porque no Brasil a gente tem o Troféu Brasil e o Brasileiro, e é isso. E do resto, as meninas vão ali no camping, numa competição internacional, mas não vejo muito essa competição interna, sabe? Entre clubes, etc. Concordo com vocês, mas assim, eu acho importante também a gente ser justo, porque a gente está falando que o Brasil não foi bem e tal, mas foi um show de flop, gente. Foi muita ginasta errando. O Asher Hong mesmo, ele teve trocentas quedas aí nos Estados Unidos, quase que nem passam na primeira fase. Se não fosse a Charlotte Bullock, com aquela paralela dela, eles não teriam passado. A gente teria ficado na frente deles. Que seria muito engraçado, né? Mas acabou que a menina salvou a rotação para a equipe americana. E no geral, a gente teve muitos erros, né? Mas essa competição em específico, ela não leva as notas de uma rodada para outra. Então, somente aquela rodada ali que importava. Então, dava para poder brincar um pouco mais com as notas, né? E eu acho que a estratégia, talvez, da comissão tenha sido de colocar as ginastas que têm potencial de nota maior mais para o final, para talvez tentar uma medalha. Só que, gente, para chegar lá, a gente precisa se classificar, passar pelas rodadas eliminatórias antes, né? Exatamente. E assim, a gente acabou não conseguindo passar. Então, as outras meninas que são as mais fortes nem chegaram a competir. Então, assim, a gente tinha lá China, que estava com a equipe principal, Estados Unidos, que estava com a equipe principal, mas quem? Japão também estava com a equipe principal, além da Espanha.
Então, a gente realmente estava um pouquinho ali atrás já com relação ao potencial de nota, a gente precisava mandar chegar com tudo nas primeiras rodadas, gente. Chegar com tudo nas primeiras e tentar chegar na rodada final. Que a rodada final é É kamikaze, igual foi, decisiva, né? é decisiva, total. E tipo assim, mano, eu acho que é justo o que você falou de que todo mundo flopou, mas de volta, eu me preocupo com o Brasil, sabe? Com o desempenho da nossa equipe. Pra mim, os outros, por mim, que todos flopem, sabe? Mas realmente me assusta um pouco que a gente tenha que realmente depender de uma Flávia, de uma Rebeca, de uma Lohane por um largo período de tempo, sabe? Porque se a gente manda uma equipe sem elas para um Mundial, por exemplo, a gente volta sem medalha, gente. Infelizmente, é a realidade que está acontecendo no Brasil, mas de volta. É um processo E muito assim, devagar, sabe? só um adendo. Não é nem sem medalha. Acho que a gente talvez saia até sem final. Mas além disso, tipo assim, eu entendo que na ginástica é um processo muito devagar, que é um processo que é de formiguinha mesmo, que tem muita menina voltando de lesão, muita menina começando agora no adulto, mas a gente já tá, assim, na metade do ciclo, entrando para metade, sabe? Tipo assim, é a hora da gente começar a formar equipe, de pensar estrategicamente para Mundial, para classificação olímpica. Então, se as meninas que estão treinando agora estão sonhando com a Olimpíada, elas têm que começar a sonhar, tipo assim, nessa briga com as meninas grandes, porque essas meninas que estão voltando, a Flávia, por exemplo, a Rebeca, por exemplo, a Lohane, por exemplo, elas também estão voltando para brigar pelo mesmo lugar na equipe, são só 5 lugares, sabe? É, então, de volta, tipo assim, eu acho interessante que a CBG esteja testando meninas, óbvio que a gente fica triste de não passar, de não ter medalhas, mas a gente também entende, sabe, que as meninas estão começando agora, que elas são jovens e que é normal flopar, sabe? Pois é. E então, gente, aqui, como eu falei, duas equipes foram eliminadas nessa primeira rodada. Aí nós somos uma delas, o sétimo lugar, e o oitavo lugar ficou com as Filipinas, né? A Lia Escozes escolheu também a trave, né? E tirou 9,150. Aí depois a outra filipina, Hailey Garcia, 11,7 na UB. E os rapazes, Zachary Nunes, 12,550 nas barras paralelas. E Evan Ali Wallace, 11,85 no solo. A escolha também deles não foi muito interessante, não. Mesmo Amigo, que o é, sétimo lugar inclusive, né? tá ótimo, né? Sétimo lugar tá ótimo, né? Pelo menos não terminamos em último e alguém flopou mais que a gente. Então, se for olhar no histórico de flops, a Filipinas flopou um pouquinho mais que a gente. Então, tipo assim, tá valendo ainda. Pois é. E a gente postou no nosso Instagram a série da Ana Lu que ela fez, né? Muita gente achou estranho a nota, achou estranha a nota dela, 12,450, mas depois que a gente teve acesso à série, a gente viu que, na verdade, ela carpou o duplo esticado da saída e, por conta disso, a, a arbitragem não validou o duplo esticado. E só nisso aí ela perdeu 0,3, né? Porque é 0,1 da dificuldade em si, porque o duplo esticado vale D, então caiu para C, e ela perdeu também a bonificação de 0,2 da saída. Então ela perdeu 0,3 no total por conta dessa carpada. E também perdeu o desconto de execução da carpa, né? Provavelmente. Cara, isso foi uma coisa também que eu achei muito engraçado que aconteceu, que a CBG não postou a série da Ana Luna e da Gabi, porque eles já sabiam mais ou menos o tipo de comentários que viriam. A gente postou lá no Roda porque a galera ficou perguntando o que tinha acontecido, mas assim, os comentários foi como abrir o bueiro de Chernobyl, sabe? Vários comentários sem noção. E de volta, tipo assim, eu acho que a gente fica triste, a gente comenta, a gente fica chateado por não ter resultado, mas no final do dia as meninas não devem resultado pra gente, sabe? É uma questão muito individual, uma questão técnica também. E de volta, como o Alex comentou, eu não acho que tinha nenhuma expectativa, sabe, do Brasil ganhar uma medalha de ouro, algo do tipo. Então, assim, achei engraçado só que a CBG não postou a série da Ana Lu, porque eles postaram no trailer, não sei o que lá, mas não postaram no feed a série completa. A gente teve que ir lá caçar na internet para encontrar, para ver o que aconteceu, porque realmente
Eu não tinha entendido a nota dela, porque a gente, de volta, esse foi outro problema que aconteceu na competição, que a gente não conseguia ter acesso às notas direito. E quando tinha, era nota final só, não tinha dividido entre execução, entre dificuldade, enfim. Eu queria saber o que tinha acontecido, sabe? Porque a nota dela realmente foi uma nota que é muito abaixo do que ela vinha tirando. Então, quando a gente viu a saída, a gente falou, aí vai. Sobre essa série da Ana Lu, acho que foi uma das maiores polêmicas da competição, né? O pessoal no Twitter pegou no pé dela. E por um lado eu entendo as críticas assim, eu sei, a Ana Lu tá lá no CT, já vai fazer o quê? Seus 4 anos. Ela não tem treinado outros aparelhos, ela tem feito só paralela nas competições e feito uma trave aqui, outra ali sem saída. E realmente, assim, a gente acaba achando muito pouco para uma ginasta que tem todos os recursos à sua disposição ali no CT, né? Mas eu acho que cabe a gente pensar também, assim, o quão disso também não é responsabilidade da comissão técnica, sabe? Porque se a Ana Lu não evolui num aparelho que ela só basicamente se dedica a treinar ele, muito por conta de lesão também, será que a culpa também tá só nela? Assim, será que isso é falta de talento e não é também uma falta de evolução nos técnicos, assim, para estar no pé, sabe? Porque a gente não vejo a gente questionando isso, sempre cai a culpa sobre o atleta. E isso não é uma exclusividade da Ana Luísa, tipo, já aconteceu com a Caroline Pedro, já aconteceu com várias outras ginastas, que a gente pega uma para Cristo, aí vai lá pro Twitter, desce a lenha, como se a menina tivesse responsabilidade de carregar o Brasil sozinha, sabe? A gente vem dependendo de uma Flávia e de uma Rebeca há muito tempo e meio que tá se acostumando a sempre ter uma nota ali para carregar a equipe. E quando não tiver, aí vai culpar a menina, vai xingar, sabe? Mas e a comissão técnica? O que é que eles estão contribuindo com essas notas, sabe? Porque eu vejo assim, não falando mal do Chico, eu acho ele um excelente técnico, provavelmente o melhor que temos, mas, cara, ele treina 4 meninas ali. É muito fácil, assim, dizer que ele é o melhor do mundo, sendo que ele tem uma Rebeca e uma Flávia ali que já são ginastas formadas, que já entregam muito. Por que a Ana Lu não consegue evoluir, sabe? Agora que chegou a Andresa, a gente vai ter um pouco mais de parâmetro, mas se por acaso a Andresa não evolui, não consegue melhorar, a culpa vai ser da Andresa também? Tipo, a gente vai sempre estar nessa, sabe? Acho que a gente também tem que começar a levantar um pouco o questionamento do que os técnicos podem contribuir para essas meninas melhorarem. Posso estar falando besteira, mas sei lá, é o que eu penso. Amigo, total real. Tipo assim, eu como técnico, eu entendo também que não é uma questão de culpa, sabe? Porque, de volta, tem muita coisa envolvida, sabe? Tem o sonho da ginasta, tem o sonho do técnico, tem a condição da ginasta, a condição do técnico. Mas, enfim, aquilo que você falou é muito real. A Ana Lu tá naquele lugar de privilégio dentro de tudo, sabe? Porque tem várias meninas que estão treinando em ginásio, tem que ficar montando e desmontando, e que não tem um fosso, enfim. E ela tá num lugar de privilégio treinando com o Chico todos os dias, sabe? E não tem muita evolução. Na nota, é sempre uma charada a nota dela, se vai ser um 13 médio, se vai ser um 12 baixo. É o dia da nota maluca, sabe? Com a Ana Lu. Então nunca dá para saber direito o que vai acontecer, mas de volta, eu acho que isso também tem muito problema na equipe técnica, sabe? Porque, de volta, se a menina tá lesionada e não tá treinando outros aparelhos, tipo assim, o que eles estão fazendo para tratar essas lesões, para evitar outras lesões, sabe? Para fazer a menina melhorar mesmo, porque teve o episódio do Genblog com a Thaís e com o Felipe, que eu achei muito interessante a forma como o Felipe abordou o tratamento da Thaís, sabe? Tipo assim, alinhar as expectativas para fazer as coisas direito, sabe? Então eu acho que, sei lá, eu vejo a Ana Lu no Instagram treinando e fazendo as coisas direito, mas chega na competição e não faz direito, sabe? E dá para ver que, tipo assim, que a galera fica chateada, sabe? Principalmente a galera que escolhe uma ou duas ginastas para ser fã e ser fã base, falando, por que a pessoa que eu gosto, que está treinando e entregando um resultado mais consistente, não tem oportunidade de treinar, e a menina que está tendo a oportunidade de treinar com o melhor técnico não está entregando algo consistente, sabe? Então, é de entender a frustração de todo mundo, mas, de volta, é aquilo que você falou. Eu acho que vai muito mais na equipe técnica do que na ginasta mesmo, porque a Andresa chegou agora, não tem como definir o que está acontecendo com a Andresa, porque a gente não viu ela competindo ainda, mas acho que vai servir muito como parâmetro também para a gente ver como está a situação lá no CT, sabe? Porque, de volta, treinar duas meninas que são olímpicas, que são campeãs mundiais, campeãs olímpicas, tem o seu peso, sabe? E muito também veio do Chico, sabe? Da formação
da Rebeca, de como eles cresceram juntos, enfim. Mas ele tem que ver também como aplicar isso para outras ginastas, porque a gente não tá vendo isso da Ana Lu, infelizmente, sabe? E a gente torce muito por ela. Sim, total, amigo. E ainda outro ponto, assim, que eu vejo o pessoal bater muito, porque tem que tirar do CT se não tá entregando resultado. Gente, mas por que que o CT precisa ser um lugar para 5 ginastas, sabe? Se a menina tem a oportunidade de treinar lá, que a gente sabe que não depende só da ginasta, que elas precisam ter um aporte financeiro ali para se manter no Rio de Janeiro, que não é barato. E, como a gente já falou aqui, precisa tem o salário do Chico, que o clube precisa pagar, tem tudo. Então, tipo assim, se a menina pode se manter lá, por que não abrir para outras em vez de chutar que já tá lá, sabe? Porque ela não entrega. Sim, questão da gente ver como ampliar a presença dessas meninas lá no CT. Eu acho que não é sobre tirar quem já tá lá porque não tá entregando para botar outras, sabe? Não, total, e tipo assim, eu vejo muitos comentários maldosos também na internet, sabe? E eu fico realmente muito triste, porque a gente tá mexendo com sonhos, com coisas reais, sabe? Porque, sei lá, é muito difícil mesmo você treinar todos os dias, você treinar com lesão, você se recuperar, você voltar, dar 3 passos para frente, 5 passos para trás. Então, de volta, eu acho que o CT é um lugar que não deveria ser só sobre resultados, não ser só sobre quem faz melhor, mas se não um espaço para todo mundo treinar, para equipes levarem suas atletas, talvez um clube que não tem um fosso e treinar ali com um fosso para treinar coisas mais interessantes, enfim. Eu gostaria que fosse um espaço mais diplomático, sabe? De ter distintos clubes, de ter gente diferente indo ali treinar. Então, eu acho que está sendo muito interessante, sabe? Esse processo bem devagar que a CBG está passando. Porque, por exemplo, a gente criticou no último episódio que não teve muitas meninas do Sejin, etc., no camping, mas a gente viu várias meninas do SESI indo para lá, sabe? A gente não via muitas meninas do SESI indo treinar ali no CT, fazendo parte dos campings. Então, eu acho que está sendo bem interessante essa movida, sabe? De abrir o espaço para mais meninas. Cara, eu tô com vontade de ser um pouquinho polêmico agora, Vai. mas vai tangenciar um pouquinho mais ainda do que a gente já tá tangenciando. Posso Não ser tem sincero? problema. Amigo, como se seguir roteiro fosse uma qualidade da gente. Como se a gente seguisse algum roteiro alguma vez na vida, Renan. Cara, eu acho que o Brasil tá muito desatualizado. E eu digo isso principalmente com relação às meninas do CT. As meninas que ficam com o Chico ali. Desatualizado em que sentido? Que a gente precisa entender que ginástica hoje é matemática, né? O que resolve medalha é nota. Nota você consegue através de código de pontuação. Então tem que estudar o código ali para poder tentar maximizar ao máximo e tentar tirar o máximo de nota possível. Então ginástica hoje é matemática, pelo menos é uma concepção que eu tenho. E aqui a gente é muito resistente a mudanças, a elementos novos que possam fazer com que ginastas tenham um melhor desempenho em termos de nota, né? E a gente acaba insistindo nas mesmas combinações, nos mesmos elementos para ginastas diferentes e que não funciona para todo mundo. Assim, o que me deixa mais chocado nessa história aí é que a base dessa ginástica que está sendo reproduzida hoje em diferentes ginastas foi a base construída pelo Alexandrov lá em 2016. Você vê que a série de paralelo da Rebeca é a mesma base da que era antigamente, não mudou nada. Né? Você vê que está mais limpo e tal, mas mudanças muito pequenas mesmo. E essa está sendo a mesma paralela que está sendo usada para Ana Luísa, para outras ginastas que estão melhorando ali a UB, né, com o Chico. E, pô, é uma montagem excelente, mas será que é a melhor montagem para aquela ginasta? Sabe? Então, às vezes, eu acho que a gente é muito resistente a coisas novas, né? Mas, assim, essa equipe foi formada há 10 anos atrás, né? A gente conseguiu concretizar o projeto dessa equipe em 2024, demorou 8 anos. Mas não quer dizer que a ginástica não mudou nesse meio tempo, sabe? Então, acho que é muito importante a gente estudar o código mesmo, ver novos elementos, não ficar de cabeça dura, entendeu? E testar coisas novas, cara, porque é isso. Senão a gente vai ficar na mesmice. Eu acho que mais disso tudo ainda, Renan,
eu acho que o investimento forte em tecnologia tem que ser feito o mais urgente possível dentro da nossa equipe brasileira, porque nós estamos competindo com países que estão cronometrando a curva de acertos de cada uma das ginastas, que está cronometrando o tempo que cada uma leva para fazer cada elemento, a angulação de cada aparelho, se tem ponta de pé, se não tem, tudo digital, sabe? Eu acho que a gente faz tudo muito no papel, tudo muito no olhômetro, sabe? Eu acho que essa atualização para o mundo digital, para a tecnologia e para o auxílio que a tecnologia pode dar, cara, é incrível, sabe? Tipo assim, tem aparelhos hoje em dia que você coloca, sei lá, no pé da ginasta, que você coloca nos braços para você medir força, para você medir lesão, enfim. Eu acho que tudo isso está faltando também no Brasil para a gente entender como que a gente pode acomodar a ginástica para esse mundo novo que existe, sabe? Porque, por exemplo, países como China, Rússia, Estados Unidos, Romênia, eles investem pesadíssimo nisso, sabe? Em tecnologia, em aparelhos para medição de performance, para aparelhos de medição de força, aparelhos de recuperação. Então, eu acho que esse investimento em tecnologia, eu acho que faria uma diferença muito forte para a gente, sabe? Para a gente saber qual tipo de série é melhor para cada ginasta, sabe? Porque, de volta, a gente entra nesse lugar que você falou de repetição de tipo de séries, de repetição de tipo de montagens, e talvez isso não seja o mais ideal para cada uma das ginastas, sabe? Tem que ver individualmente como que faz para cada um. E isso, infelizmente, hoje em dia, tem que ser feito com base em tecnologia, sabe? Porque hoje existem programas com AI que você faz certo tipo de medições com a sua ginasta e ele monta, sei lá, a série ideal que vai evitar tanto tipo de peso no tornozelo, no punho, nas costas, enfim. É muito personalizável, sabe? Mas de volta, isso requer essa abertura para o novo, essa abertura para a tecnologia, para o novo mundo da ginástica. E acho que isso faz muita falta no Brasil, sabe? Sim. E é um meme até que o pessoal costuma falar na internet, lá no Twitter, é do duplo carpado, né? E aí você coloca o duplo carpado no final da série. E me diz uma ginasta brasileira que não sai de duplo carpado hoje. É difícil, cara. Quase todas. As que trocam o duplo carpado pelo duplo grupado, invertem a Eu ia ordem. falar isso. Ou só as que não fazem saída D e fazem sair de dupla. Mas você não vê um Tarasevic, que é uma reversão dupla pirueta para frente. Você não vê combinações diferentes. Cara, você vê ginasta dos países aleatórios hoje aí fazendo uma combinação de rondar o flick sem mãos com pirueta, duplo grupado e bonificando 0,2 ali. Então, é a vontade de colocar coisa diferente, né? A vontade de testar. Não é à toa que o código de pontuação muda a cada 4 anos. A gente pode estar preso ainda no de 10 anos atrás. Eu acho que é basicamente isso. Enfim, gente. Voltando para a American Cup. Pesou o clima. Pesamos demais, velho. Voltando para a American Cup, pessoal. Então, voltando para a American Cup, aqui a gente está na primeira rodada ainda, né? Só fazendo uma apanhado geral aqui das notas, né? A China, ela passou em primeiro lugar na primeira rodada. A Ke Tintin, ela é estreante, fez 12.950 no solo. E a Zhang Tinying, que é a campeã mundial de trave, a gente lembra muito bem dela aqui, ela fez paralelas e tirou 13.3. A japonesa Haruka Nakamura, ela caiu no solo, 11.6. E a Kishi Hina também, ela não competiu bem a competição inteira, mas o Japão conseguiu, de alguma forma, chegar lá na medalha de bronze, né? Aí, nos Estados Unidos, olha aqui, primeira rodada, Claire Pease, 13 pontos no solo, e a Charlotte Bullock, ela fez 11.750 na trave. Desculpa, eu confundi, gente. O que eu falei do Asher Hong foi na segunda rodada, não na primeira. Eles quase não passam na primeira por causa da Charlotte. Aí teve aqui o Daniela Leikin, que também é estreante, 14 nas paralelas, e o Moldauer fez 12.450, eles ficaram em terceiro lugar. Aí veio depois a Espanha, México conseguiu, de alguma forma, ali colocar as notas, e a Grã-Bretanha, a gente já falou aqui, ficou em sexto, a 3 décimos à frente do Brasil. Aí fomos para a segunda rodada, aí teve aquele desastre dos Estados Unidos que eu falei, né? O Asher Hong, ele foi para as barras para a barra fixa, tirou 10.95, eu acho que a nota foi alta ainda. E o Moldauer foi para as barras paralelas e também errou 13.050.
Aí teve a Hesley, que fez trave, 13.400, e a Charlotte Bullock fez 14.1 nas barras assimétricas. Na segunda rodada, eram 6 e passavam 4. Os Estados Unidos ficaram em terceiro. Aí, eliminados nessa rodada foram Grã-Bretanha e México, né, que a gente já meio que esperava, que eram as mais fracas. E a Espanha foi passando ali, né, ao apetisco, gostei dela na competição também. E chegamos na rodada final. E aí a China veio com tudo, com 3 notas acima de 14 das 4, e a nota ruim foi um 13.550 na trave da Zhang Tinying. Então, assim, não teve para ninguém. Os Estados Unidos tentaram, a Hesley ficou pro solo, fez 13.600, infladinha, coitado, mas enfim. O Asher Hong também fez 14.1 no solo. E a Espanha estava morta ali, né? Acho que a tática da Espanha, eles ficaram em quarto lugar, ficaram bem abaixo ali do Japão, né? Só para vocês terem noção. China em primeiro com 57.250, Estados Unidos em segundo 54.700, Japão em terceiro com 54.100 e a Espanha em quarto 47.900. Então, assim, eles foram para a última rodada só para não perderem de WO, sabe? E eu acho que talvez seria uma estratégia mais inteligente para o caso do Brasil também, sabe? Colocar talvez as primeiras rodadas com séries mais fortes para tentar chegar na final. Enfim. Mas Amigo, mas eu eu acho acho que nem foi. Desculpa te interromper, mas eu acho que nem foi só isso, porque a Alba tem notão, ela compete bem, mas não foi o caso dessa competição, que ela não tirou nenhuma nota acima de 13, e ela errou todos os aparelhos que ela fez. Coitada. Errou Juro, todos. foi a pura sujeira. E ainda caiu. Errou todos. Mas eu digo assim, eles deixaram os piores aparelhos por último, sabe? Os com mais chances de erro por Sim, último. sim, Então eu eu acho que acho faz que seria sentido. uma estratégia inteligente. Eu acho que a última colocação aqui que eu teria a fazer é exatamente isso, né? As outras equipes passaram errando, mas passaram, assim, tipo, eles estavam fazendo série com dificuldade, então erra, mas ainda consegue tirar uma nota ali aceitável, né? O problema é que a gente do Brasil tá fazendo série muito básica e ainda assim séries muito sujas, então não tinha nem chance, assim, por mais que a gente tivesse conseguido chegar numa segunda rodada, mas ainda assim seria muito difícil prosseguir. Não, eu acho que a gente teria chance de chegar à final, mas assim, não medalha. A gente teria chegado à final para um quarto lugar ali, talvez um terceiro se os outros flopassem, né? Mas eu acho que a gente teria condição sim, só que teria que acertar as séries, né? Porque, igual você disse, não tinha a D. Então a gente tem que compensar no quê? Na E. Então, não foi isso que aconteceu. Exatamente. Pessoal, aproveitando aqui então o meio do episódio para pedir para vocês seguirem a gente aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal aí, dê o like, compartilha, ajuda a gente quer chegar aí a 1.000 seguidores, estamos na luta, trazendo conteúdo para vocês, tem bastante coisa bacana vindo aí. Próximo episódio é o episódio 100, né? E assim, a gente está preparando uma coisa bem legal para vocês aí, bem bombástica, espero que vocês gostem. Pessoal, quais são as expectativas para vocês para o episódio 100? Bom, pro episódio 100 eu tô bastante animado, acho que vai vir aí muita fofoca, muito bastidor, muita história sobre ginástica, que é o que o pessoal que gosta, sabe? E muitos episódios também já lançados aqui no Roda, então vai ser legal fazer esse episódio especial aí para vocês. Espero que seja um episódio bem longo, que a galera curte escutar episódios longos, então vai ter muita coisa aí para o pessoal escutar. Isso aí, pessoal. E ó, siga a gente aí no Instagram também, fica de olho lá. Infelizmente, derrubaram o nosso canal da Twitch. A gente tentou fazer na clandestinidade e derrubaram ainda assim. Ainda bem que a gente não fez com o nome do Roda mesmo, né? Mas a gente, igual o Júnior falou antes, a gente vai ver isso, estudar outras formas aí de trazer essas transmissões para vocês também. A gente percebeu que vocês gostaram e tal, então a gente vai trazer para vocês, né, Júnior? Com certeza, tipo assim, foi muito, muito, muito legal comentar o treino de pod com o pessoal, vendo vários comentários. A gente chegou quase 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu me senti a Jennifer Priori, sabe, fazendo live no Twitch. Mas foi muito legal. Tipo assim, gostei muito de conversar com o pessoal, a interação. Então, eu e o Renan estamos estudando mais formas de trazer esse tipo de transmissão para vocês, trazer transmissões de Copas do Mundo, de finais, de treinos, enfim. Vamos ver o que a gente consegue preparar aí. Se alguém que for algum fã de ginástica que é da área da tecnologia do TI,
Vai contando pra gente se tem alguma alternativa, se tem alguma coisa que a gente possa fazer, porque realmente a gente não pode ficar transmitindo legalmente, por assim dizer, essas Copas do Mundo, essas transmissões, mas a gente pode fazer naquele jeitinho brasileiro que só a gente gosta, sabe? Juntar todo mundo numa sala e ficar comentando, mas se alguém souber de alguma forma, de alguma página, de alguma plataforma que a gente possa fazer isso, avisa a gente fazendo favor aqui na DM do Roda, que foi muito legal e queremos fazer muitas mais vezes. Nem que seja uma watch party, sabe? Não sei se... Sim, total. Nem que seja isso, a gente poder Vamos ver o assistir. que dá para fazer, mas foi muito interessante, sabe? Ver o pessoal sofrendo com a gente em tempo real, sabe? Saudades. E é isso, pessoal. Vai ter bastante coisa aí vindo mais para frente. Tem o PANT vindo também, né? O Campeonato Pan-Americano. A gente está se organizando para poder ir lá também. Se pá, fazer um encontrão com vocês aí e mais informações em breve. A gente tá estudando várias possibilidades. E agora vamos para as Copas do Mundo, né? Que aconteceram, que a gente não comentou ainda. Aconteceram já 2, Copas e Antália, que acabou exatamente hoje, lá na Turquia. E essas Copas, elas são importantes, porque há um circuito delas, né? Antália, Cottbus, Antália, Baku, Doha. Tem mais uma ou são só essas 2? Acho que são essas mesmo. São essas 4, né? E ao final dessas Copas, quer dizer, em cada etapa dessas Copas, o ginasta vai competindo e vai somando pontos no ranking, né? E ao final, eles pegam o ranking com somatório da pontuação das 4 etapas e esse ranking serve como qualificação individual para o Campeonato Mundial, que vai acontecer em Roterdã. Então, são os 16, o top 16 de cada aparelho que é convidado ao Campeonato Mundial. Por isso que várias ginastas que são de países menores acabam competindo nessas etapas justamente para ter essa chance de competir no Campeonato Mundial. E vale lembrar que esse ano tem já vaga olímpica no Mundial, hein? Exatamente. Esse ano, as 3 primeiras equipes, ou seja, as que medalharem por equipes, já estão garantidas no Campeonato Mundial. Será que vem Brasil aí? Nas Tô Olimpíadas, né, falando Renan? que esse é o objetivo, hein? Classificar esse ano. Vai vir aí, se Deus quiser. Vai vir aí. Sonho, né, galera? Sonho. Sim. E falando em Copa do Mundo, Renan, só comentando aqui rapidinho, eu fiquei muito, 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 muito feliz com a convocação da Thaís e da Rebeca Procopio para irem competir no Cairo. Eu acho que a Thaís é uma menina que merece o mundo, que ela é muito boa no que ela faz, sabe? Eu acho que ela tem uma linha muito bonita de ginástica. A Rebeca tá vindo aí na onda da Thaís também, aprendendo muito com ela. Então, estou muito, muito, muito feliz que nossas meninas vão competir lá. Cara, você falou uma coisa interessante, porque eu tinha isso para falar, só que eu tinha esquecido. Elas estão indo para a Copa do Mundo lá no Egito, muita gente questionando, assim, não sei o que e tal, uma região que está em conflito. Depende de por onde você vai chegar lá, né? Igual, nessa etapa de Antália agora, algumas equipes não mandaram ginastas. Algumas mandaram alguns ginastas que estavam em uma localidade e outros que estavam em outra não conseguiram viajar. Foi o caso da Austrália, né? A gente viu que agora em Antália participaram a Brianna Scott, a Kate McDonald, a gente vai comentar sobre elas depois, e o Heath Thorpe, ele estava originalmente escalado para essa competição também, mas ele não foi porque os voos da cidade dele para lá não conseguiam passar ali por uma zona safe, né? Segura. Então, acabou não acontecendo. No caso do Brasil aqui, enfim, acho que vamos torcer para não ter nenhum problema, né? Acho que o objetivo é isso e vamos torcer para tudo certo. Estados Unidos cancelaram, mas por motivos óbvios, né? A competição, a participação dessas Copas. E ficou foi até questionado isso no Twitter, né? Porque das 4 Copas desse circuito que vão servir de qualificação, a gente tem problema em 3 delas. No caso, Antália, agora que fica próximo ali da região do conflito, né? Egito também, que também fica perto ali, e Doha, que foi bombardeada recentemente, né? E tem Baku, que é a outra, né? São, na verdade, 5 etapas.
Baku, que é a outra, que tem conflito armado que está acontecendo com o Azerbaijão por conta da região de Nagorno-Karabakh. Então, o Azerbaijão com a Armênia. Então, os atletas da Armênia, eles geralmente não podem competir em Baku. Então, é essa etapa aí que eles tiram para poder pular, né? E agora, com toda essa situação aí, foi muito questionado. Falei assim, gente, como é que vai acontecer? Será que eles vão cancelar? Será que eles vão dar vaga para todo mundo? Não sei o que e tal. Enfim, problemas. Comenta que os Estados Unidos vai mandar a Hesley como a bomba atômica deles para competir. Ai, ai. E esse Mundial vai ser na Holanda, né? Pelo menos isso, porque se fosse lá para lá da Ásia, talvez pudesse ter algum tipo de problema também. Sim, total. Mas, tipo assim, eu acho que é de boa, sabe? Em certo sentido. Eu acho que a CBG não mandaria as meninas se não fosse um lugar controlado, um lugar com segurança, enfim. Eu acho que eles estão estudando, vendo como se desenrola o conflito, mas eu acho que até lá vai estar mais de boa, sabe, a coisa. Até porque o Egito em si não é ponto do conflito, sabe? Tá próximo, mas não tanto nesse sentido, sabe? E de volta desviamos do assunto, Renan. Ih, Renan caiu. Né? Voltei. E vamos então para os resultados. Só um último comentário com relação ao Campeonato Mundial. Não sei se a gente chegou a noticiar aqui, mas a Rússia vai poder competir como equipe, né? Não como equipe Rússia, mas como equipe de atletas neutros independentes. Mas elas vão poder competir como equipe e se classificar para Los Angeles também. Existe essa possibilidade, tá? Agora então, esse ano vai ser... Diga. Agora um mico, fazerem essas meninas tudo competirem com status neutro, sendo que permitem atletas israelenses competir também. Atletas israelenses e atletas americanos também, né? Enfim. Minha Ludmilla vai ganhar a medalha olímpica com status neutro, meu amor. Não vai ter pra ninguém. Pois é. E eu lembrei delas aqui justamente porque eu estava olhando os resultados de Cottbus. Porque na final de salto, quem levou o ouro foi a Ana Kalmikova, com 13,816, 5,4 de primeiro salto. Foi um Wood, que é uma reversão, um Iber mortal para frente, esticado com uma pirueta em meia. No feminino, ele foi batizado como Chusovic, né? Ela homologou em 2008 durante as Olimpíadas de Pequim. E o segundo salto dela foi um Tchenko com pirueta simples, ganhou ali seu 0,2 de bonificação, bonitíssima, e medalha de ouro para ela. Prata para a Karina Schönmeier, da Alemanha, ela que ficou ali com a média de 13,7, recebeu a bonificação também de 0,2, fez uma dupla pirueta de primeiro salto e um Lopes de segundo. E o bronze para Teja Belak, da Eslovênia, ela que é muito conhecida por vários fãs aí, rolezeira de Copas do Mundo. Todo ano ela está em todas as Copas do Mundo. Se for procurar no YouTube, tem várias Copas dela. Muito experiente, eu gosto muito dela. E medalhista de bronze com 13,516. Ela tem um salto que ela faz um mortal para frente com uma pirueta. E ela anuncia como esticado, que vale 5,0. Só que, de vez em sempre, esse salto ele é rebaixado para 4,4, que foi o que aconteceu aqui também. E dificilmente uma ginasta faz esse salto e não é rebaixado, é validado como esse salto mesmo. Barras assimétricas, Elisa Iorio, da Itália, medalhista de ouro 14,266, 6,2 de dificuldade. Prata para Milana Kayumova, da Rússia, 14,133, 6,3 de dificuldade. E bronze para Giulia Perotti, da Itália, 14,033, 6,0 de dificuldade. Só queria comentar que 3 notas acima de 14 numa final de barras assimétricas, e nenhuma delas é da senhorita Kerine Emu. Porque ela errou nessa final de paralela, ela errou nessa final, ela se classificou com uma nota absurda, com 15,2, 7,0 de dificuldade, chegou na final, caiu ali no Stalder Full. Cara, eu acho que assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou mundinho Nemur Malta, mas
ela flopou real, velho. E eu fiquei com dó, porque, tipo assim, você vê que a menina tá treinando, tá jogando dificuldade lá em cima, se jogando, que nem a gente gosta de ver, mas de volta acontece, sabe? Ela tem uma série com muita dificuldade, então é super entendível quando uma coisa. Porque é aquilo, sabe? Quando você tem uma série muito ligada, quando você tem uma série que tudo tem que ser tudo muito conectado, meia coisa que sai fora do seu controle já cagou a série inteira, sabe? Então, tipo assim, meia pirueta errada que ela faz já vai interferir em toda a série, porque tudo vai depender de como vem o corpo dela de um movimento para o outro, de um elemento para o outro, a forma do corpo dela, enfim. Foi a flopagem da flopagem, mas acho que assim, a Kelly Nemor, ela tem uma estratégia muito interessante de competição, que é aquilo que eu comentei mais cedo sobre as brasileiras, que ela se joga em todas as competições que tem disponíveis, nos fundos de quintal, nas competições grandes, em Copa do Mundo, em torneio italiano, no Canadá, e não sei o quê, no Commonwealth, onde pode, essa menina tá competindo. A gente até tem o meme no Twitter que fala que aquele Nemur, que é o momento vai vir competir o Troféu Brasil. Porque a menina se joga em todas as competições, sabe? Eu acho que isso é interessante, porque nesse momento ela já não tem mais aquele negócio de tenho que ir nessa competição e ganhar todas as medalhas, sabe? Obviamente que para se classificar individualmente para o Mundial e talvez se classificar para umas Olimpíadas, ela tem que ir bem, mas eu acho que ela usa muito essas competições como teste, sabe? Como teste de série, teste de upgrades, eu acho que vai muito por aí mesmo, sabe? Eu acho que ela está num caminho muito interessante como ginasta, eu acho que a equipe dela está com uma estratégia muito interessante também, de meter essa menina treinando e competindo em todos os lugares do mundo, é campeã na China, é campeã nos Estados Unidos, e é treinando no clube da Simone, competindo em todo que é lugar. Então, eu acho que esse tipo de estratégia eu acho muito interessante para ela, sabe? Então, tipo assim, gente, o que assusta a campeã mundial de UB se cair uma vez na UB numa Copa do Mundo vazia? Não assusta em nada. Até porque a Argélia só tem ela, né? Então, assim. Mais ou menos, né, amigo? Porque a Argélia tá fazendo movimentos aí para trazer um pessoal que a gente pode comentar nos próximos episódios aí, no episódio de fofocas, mas acho que vai vir uma equipe full pra Argélia sim, viu, Renan? Será? Tem Será uns que vamos ter rumores a aí Argélia em Los Angeles? acontecendo também que a Argélia tá planejando montar uma equipe tanto para o masculino quanto para o feminino. Será que veremos a Argélia em Los Angeles? Seria meu sonho, eu juro. Sério, eu sei muito time Argélia em Los Angeles. Gente, super tem possibilidade, porque só a Nemu já carrega uma equipe, viu? Total, as notas dela carregam. É como se fosse uma luta de duas meninas da nossa equipe, sabe? E assim, ela errou, né, as barras assimétricas, mas na trave ela fez 13.833 e ficou em segundo lugar. O ouro foi para a japonesa Aiko Sugihara com 14.066, a Nemu com 13.833 e a Milana Kayumova da Rússia com 13.4 com bronze. A gente também teve a participação da outra russa aqui, a Leila Vasilieva, a ruivinha aí que muita gente gosta. Só que ela teve uma queda e terminou na sétima colocação com 11.266. No solo, ouro para Ana Kalmikova, outro ouro para ela, 13.333. E um grande destaque que eu tenho para a série dela é aquela segunda passada que ela faz. Com o duplo pirueta e meio e depois o mortal esticado com meia volta. Eu acho lindo, lindo, plástico, enfim, diferente, né? Mas tanto ela quanto a Rostina, as duas estão fazendo essa mesma passada agora no sol. Prata para Aiko Sugihara do Japão, 13.133, campeã mundial, 5 pontos de dificuldade. Bronze foi para Emma Puato da Itália, 12.933, 5.3 de dificuldade. Final do sol estava fraquinho, a trave tava boa, né? Mas eu gostei muito da final de paralelas, igual eu falei com vocês, né? 3 notas 14 em uma final, e nenhuma delas saiu da Nemur. Então, assim, metade das ginastas ali tem uma paralela para final, para disputa direta ali de uma vaga na final de Mundial, sabe? Eu acho que foi uma final bem interessante mesmo. Agora, Renan, vamos fazer um comentário muito realista aqui.
se a gente mandasse uma Andresa, uma Sofia para essas Copas do Mundo, a gente estava voltando com medalha, desculpa, porque essas notas são alcançáveis, Renan, de certos aparelhos, sabe? Uma Cottbus, uma Antalya, eu acho que tem lugar para a gente disputar medalha sim, sabe? Eu acho que a gente só não está sendo estratégico com essa questão. Porque, por Eu exemplo, acho assim, a gente não tem um 14 para disputar uma medalha, mas a gente tem um 13, sabe? Que dá para pegar uma medalha no solo, sabe? A gente tem um 13.500 da Andresa numa trave, que dá para pegar também um bronze numa final em Cottbus, sabe? sim, com certeza. Eu acho que assim, Sofia, por exemplo, para ela Gente, as finais de trave, Renan, de Antalya, tipo assim, eu tô vendo as notas, 12.766, 12.733, 12.700, a gente tem em Antalya, a gente tem meninas que fazem notas muito maiores que isso na trave, sabe? Até a Thaís, sem uma saída D, tá fazendo um 13 numa trave, sabe? Sim. Então, eu acho que assim, a gente não tá fazendo o planejamento correto. Vamos puxar a Antalya, então, e depois a gente fala como um todo das duas. Antalya aconteceu agora nesse final de semana, né? Dias 14 e 15 de março, os finais. E uma curiosidade é que ela está acontecendo no ginásio chamado Ibrahim Çolak, que é o campeão mundial de argolas que a Turquia tem. E ele estava competindo também nessa competição, né? Então ele competiu no ginásio e tem o nome dele. Muito legal isso. Você pode rabiscar do livrinho dele lá. Assim, competir no ginásio que tem meu nome. Ele meio que arrasou, né, amigo? A performance dele foi a maior de todas nesse mundo hoje, viu? Pois é. Ele meio que lacrou. Quando será que vem aí o estádio multidisciplinar Rebeca Andrade? Pois é. O Centro de Treinamento Flávia Saraiva. O Sister Jean. Amo o Sister Jean. Saudades da Carol, velho. Sim. O que será que o Roger tá preparando pra Carol, hein? Uma saída de duplo esticado, com certeza. Acho que a Carol vai emocionar, viu? Eu também tô achando. Cara, ela tava com sangue nos olhos no ciclo de Paris. E assim, ela merece muito ter mais espaço. Anfã, gente, vamos lá. Final de salto. Ouro para Lyudmila Roshina, da Rússia, 13.483. Fez uma dupla pirueta e fez um Tsukahara com pirueta. Ela não recebeu bonificação de 0,2. Informação importante isso. Segunda colocada, Valeria Teebelak, lá na Copa de Cottbus. Ela estava presente também aqui em Antalya e medalhou de novo. Medalha de prata para ela, mais uma vez. O salto dela foi rebaixado, 4.4. E ela terminou com 13.483, que é a mesma nota da Lyudmila. Só que ela recebeu a bonificação de 0,2. E por conta da nota de execução, ela acabou perdendo ali a medalha de ouro, ficou para prata. O bronze foi para... E um outro detalhe engraçado que eu acabei de lembrar aqui, meu Deus, a compatriota dela, Tiasa Kiselev, postou no Instagram, ela no pódio, né? Escreveu assim: para nós você é a campeã. Eu acho que eles não aceitaram esse empate e perder para a Rússia. Mas enfim, né? Elas têm os problemas delas lá. Até porque o saldo dela não foi validado. Enfim. O bronze foi para Laia Font, da Espanha. Fez uma dupla pirueta e um Tsukahara com pirueta. 13.4. Um detalhe aqui que eu até comentei com vocês lá na transmissão, para quem estava lá, enquanto a transmissão ainda estava de pé, né? Que foi a Courtney McGregor, da Nova Zelândia, ela que está retornando às competições depois de muitos anos aposentada. Ela competiu às Olimpíadas da Rio 2016, não foi para Tóquio, não foi para Paris, ficou esse tempo todo aí aposentada e resolveu voltar, né? Ela faz medicina, quer dizer, ela se formou em medicina, hoje é médica, e ela falou que o que a motivou a voltar é que ela trabalha com pacientes que estão em reabilitação de movimentos, e ela parou para pensar assim, poxa, para eles dariam tudo para ter essa possibilidade de se movimentar, e eu que consigo fazer ginástica ainda escolho não movimentar. Isso aí meio que moveu ela a voltar a competir. Amigo, eu quero essa menina
1 hora de conversa com a Etienne Franco para amanhã a gente tem que fazer essa conversa acontecer. Sim. Vou fazer um Roda Talks internacional de networking. Assim, Etienne, volte. A gente tem que fazer essa menina voltar a treinar pra ontem, amigo. Sim. E quem não ouviu a entrevista com a Etienne, ouça, tá muito bacana. A gente lembrando ali das Olimpíadas de Pequim, das Olimpíadas de Londres, o que ela fez depois, o que ela está fazendo, né, na Argentina, que ela é médica lá. Enfim, gente, tá muito bacana. Ouçam a entrevista. Preferencialmente no YouTube, que a gente está quase monetizando lá, tá? Final de barras assimétricas, ouro para Milana Kayumova da Rússia, 14.233, 6.3 de dificuldade. Prata para Ludmila Roshina, também da Rússia, 13.433, 6.2 de dificuldade. Sem queda, ela fez 7.2. Bem sujinha. E o bronze foi para Lucia Ribar, da Eslovênia, 13.333, 5.4 de dificuldade. A gente comentou muito sobre ela na Copa do Mundo de Koper, quando as brasileiras competiram lá, que foi na Eslovênia no passado. A Gabi Bolsas, a Gabi Barbosa e a Júlia Coutinho enfrentaram a Lucia Ribar aí lá na casa dela. Hoje ela foi medalhista. E um destaque... E perdeu. E um destaque que eu tenho aqui para essa final, que eu até mandei a série para vocês lá, foi a Kate McDonald, da Austrália. Eu falei com vocês aí anteriormente que parte da delegação australiana não pôde viajar para essa Copa por conta da segurança dos voos, né? E ela não foi uma dessas. Ela é uma ginasta que tem uma paralela muito boa. O cachev dela é provavelmente um dos cachevs mais bonitos que eu já vi uma ginasta fazer, altíssimo, assim, incrível. Ela foi finalista ano passado, uma ginasta que tem 25 anos, já tem um pouquinho de experiência, mas está tendo agora o seu melhor momento na ginástica. Chegou nessa final de paralela, cara, ela errou absolutamente tudo do início ao final. E fiquei assim, mano, o que está acontecendo com ela, sabe? Mas o cachev é altíssimo, muito bonito, fez a saída lá. Nota 8.866 e foi a nota final. Só que aí quando você vai ver, ela conseguiu validar 5.7 de dificuldade. O negócio foram as 4 quedas que ela teve. 3.166 de execução. Só que, gente, 5.7 de dificuldade e uma nota 8.8, ela foi a terceira maior dele da competição toda. E assim, merecidamente, porque ela é muito limpa e infelizmente não estava conseguindo colocar tudo na mesma série, acontece. De volta, é aquela falta de preparação, sabe? Que a galera não se prepara direito, vai mandando a ginasta sem preparação e acontece isso. Mas, tipo assim, se levar medalha é o que importa, né? Exato. E na trave, ela teve a redenção dela. Foi uma das poucas ginastas que não caiu nessa final de trave. Ouro para Milana Kayumova da Rússia, 5.7, 7.066 de execução. 12.766. Aí vem a Kate McDonald, 5.0, 12.733, medalha de prata para ela. E o bronze para Brianna Scott, também da Austrália, 12.7, 5.7, também teve uma queda. Aí tinha o Zaroshina caindo na entrada, a Laia Fontes caiu também, a Marta Pirran caiu, Mafalda, nossa favoritíssima aqui no podcast, a gente ama a Mafalda, eu e o Alex, a gente vibrou muito que ela conseguiu suas primeiras finais em Copas do Mundo. Ela fez final de trave solo, agora em Antália. Para quem não conhece a Mafalda, é uma ginasta portuguesa, né? Ela não é tão conhecida, mas a gente passou a conhecê-la aqui depois que a gente começou a acompanhar mais ginástica portuguesa, e a Mafalda é uma querida aqui no Roda. Alex, você quer enaltecer a Mafalda? Nossa, a Mafalda é uma queridíssima aqui. A gente costuma conversar com ela lá no direct do Instagram. Eu e o Renan ficam forçando as ginastas de Portugal, porque elas respondem a gente. Mas fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz pelas finais da Diva. Ela mereceu. Ela deu uma derrapada lá na última Copa do Mundo, né? Foi em Zombateli, foi que ela tava? Não. Foi Cottbus. Em Cottbus, isso. Em Cottbus ela caiu no solo, não classificou para final. Aí a gente ficou na expectativa, mas dessa vez ela pegou 2 finais. Mafalda rainha. E ela tem duplo esticado, tá? E é bonitinho o duplo esticado dela ainda por cima.
E ela é uma super fofa, ela sempre interage com a gente no Instagram do Roda, ela é uma super fofa. Gente, aqui, ó, uma coisa ao vivo, para todo mundo que tá escutando, aquela entrevista que a gente tava comentando no off, Renan, acabou de confirmar, viu? Depois dá Acabou de uma olhadinha. confirmar? Aham, dá uma olhadinha no Instagram do Roda. Rapaz. É sobre isso, gente. Vai ter fofoca, tá? Aguardem aí o episódio. É sobre isso. Amo que a gente faz tudo no ao vivo, né? Ah, Enfim. no CLT tem que fazer tudo ao mesmo tempo, amigo. E a Mafalda, no caso, que ela também teve uma queda. Uma coisa que eu observei é que ela tava observando, estava vendo as ginastas, acompanhando as ginastas que vieram antes dela, e todas estavam caindo. Eu falei assim, gente, tadinho, acho que também tá com cara, acho que vai cair. E caiu, infelizmente, né? Mas de 8 ginastas, 6 caíram nessa final. A outra que não caiu foi a Kira Balat, da Hungria, mas ela tinha uma AD muito baixa e acabou ficando em quinto lugar com 12,133. Final de solo, tivemos medalha de ouro para a Rússia, Ludmila Roshina, 13,333, 5,6 de dificuldade. Teve ali um OB de 0,1, mas lindíssima. Eu gostei muito da coreografia dela. E vocês? Ah, amigo, eu achei bonitinha a coreografia dela também. De volta, é meio sujinha, mas é bonitinha a coreografia dela. Achei interessante, achei a música bonitinha também. Ela mudou, agora tá um negócio mais meio que de bruxa, sei lá, meio que de vilão, assim, eu gostei. Sim, eu gosto quando as meninas trazem uma coisa diferente, sabe? Quando eu não tô esperando aquele tipo de música, elas me chocam com a música delas. Eu gosto. Ela tá tipo uma tecnobruxa, assim, sabe? Eu gostei da vibe. Sim, uma vibe bem Nola Matthews. Sim. Segundo lugar ficou com a Kate McDonald, mais uma redenção para ela aqui. E solo lindíssimo. Ela faz uma coreografia incrível. As acrobacias dela não são das mais difíceis, mas é aquilo. Ela tem ali um Podkopaieva, que é um duplo mortal grupado para frente. Aí depois ela faz uma dupla pirueta para frente, que é o Karasevic, que eu comentei anteriormente. E ela sai de duplo pirueta e meia, ou seja, sem duplo carpado na série. São acrobacias originais, né? Apesar de não Diva. ter valor muito alto. E a série em si também tem uma coreografia muito original, muito te prende, e ela acertou tudo hoje. Ela teve a maior nota de execução dessa final, 7,966, apesar de ter tido uma chegada inconsistente na dupla por 8,5 de saída, mas fora isso, é uma série assim, impecável. 13,066 para ela, 5 pontos de dificuldade, merecidíssima medalha de prata. E o bronze foi para a croata Antea Sikic Kautic, eu acho que é assim que fala o nome dela. 12,666, com 5,2 de dificuldade e 7,466 de execução. Ela, curiosamente, dificilmente compete outros aparelhos além do solo. Muito dificilmente. Ela geralmente faz só solo. E que é curioso, né? Geralmente as ginastas fazem outros aparelhos e não solo por conta do desgaste. Sim, dá vontade, né, Rebeca? E ela tem a coreografia de La La Land, né, que é a mesma música que foi usada pela Carlota Ferlito na Universiade de 2019, lá em Nápoles, na Itália. Ela que é também italiana. E coleciona fãs e haters por aí, né? Mas essa coreografia dela foi muito legal. E, inclusive, foi usada também pela Isabel Ferreira, do Jurerê aqui no Brasil. Ela tem uma coreografia da Vanessa Ferrari, anteriormente era da Carlota Ferlito, essa do La La Land. Curioso. E a Antea tem essa coreografia, né, a mesma música, e ela meteu o Mustafina logo no começo da série. A primeira coisa que ela fez, a música começou a tocar, ela já fez o Mustafina. Eu falei assim, caraca, irmão, que É pra massa! poucas, viu? É pra poucas. Mandar o Mustafa assim, já logo de abertura na série, é pra poucas, viu? É pra falar, cheguei, olha, eu tô aqui. Eu falei assim, caracas, gostei de ver, a coreografia bonitinha, a parte coreográfica, quer dizer, parte acrobática. Não muito difícil, mas assim, não era. Não tem muito o que esperar de uma ginasta da Croácia, mas muito bem executada, cravou assim, buscou petróleo no tablado, na dupla pirueta. Eu acho assim, se você for fazer uma dupla pirueta no solo, tem uma dupla pirueta cravada, né?
que é um elemento simples. Mas ela fez muito bonitinho. Deu gosto de ver. E queria destacar também aqui a Laia Font, da Espanha, que ficou em quarto. Ela ficou com 12,466, só que ela teve 0,3 de dedução neutra, que ela pisou fora do tablado. Na dupla e meia bate Mortal Kombat. E a série dela é do AC/DC. Achei muito legal. Muito diferente. E a Mafalda ficou ali em sexto lugar, com 12,2. E o acrobático dela é o mesmo acrobático que a Ana Luísa apresentou no dia 21, no PAN do Rio de Janeiro. Duplo esticado, pirueta para frente e duplo carpado. Salvo engano, deve ser com essas passadas que ela vai voltar também, né? Aí a Mafalda partiu de 5,0, a E de 7,3, teve ali um OB de 0,1, 12,2. Esses foram os meus destaques. Uma E de 7,3 sem caídas, amigo, vamos combinar, é sujeira pura, né? Tadinha, né, minha Mafalda? Não fala mal dela, não. Não, assim, sem falar mal, tipo assim, sem clubismo aqui, mas uma E de 7,3 sem cair pra mim é crime. Mas ela teve 2 passões 0,3. E na pirueta frontal também ela teve mais um pulinho para frente de 0,1. Ou eles podiam tirar 0,3 também, porque foi um pulinho médio. Então você pode colocar aí mais 0,5, 0,6, se tiver acertado as chegadas. E os saltos ginásticos também. Aí o salto ginástico ela foi canetada. Mas enfim, ela vai melhorar. Ela tá numa evolução bem constante, cara. Sim, mas tipo assim, só comentando mesmo. Porque eu não gosto de Portugal. Eu sou jurídico com a Paula Costa. Mas, gente, eram essas as minhas considerações sobre as Copas de Antalya e Cottbus. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu acho que essas Copas do Mundo estão sendo bem vazias, no geral. Tipo assim, a gente não tá vendo nomes de grande peso, tirando um ou outro aqui ou ali. Então, eu acho que faltou muito planejamento da CBG também em pensar nisso. Pensar, talvez não vá muitas meninas, talvez a gente tenha chance de ganhar umas medalhas aqui, incluir umas meninas mais nos projetos de medalha, numas bolsas medalhas, sabe? Porque a gente tinha muita chance de medalhar nessas Copas. Teve medalha com nota baixíssima, até aquele 12 médio da Ana Lu estava medalhando em uma dessas Copas, enfim. Acho que, sei lá, falta planejamento da CBG, eu acho que as meninas também esse ano vão viajar bastante, vão competir em casa, então tô animado, bastante animado para ver o que vai ser a Copa com a Thaís, a Copa com a Procopio também, e tô bastante animado. Olha, eu queria muito que eles tivessem aproveitado essas Copas para mandar Montesino, para mandar a Júlia Bastidas. São meninas que não têm experiência nenhuma internacional ainda, gente. A Gabi Barbosa, que tem pouca. Gente, essas etapas aí, elas poderiam beliscar medalha, tá? Total, Renan. Mas, de volta, tem que esperar a CBG abrir a cabeça e começar a mandar meninas para tudo que é competição, sabe? Para fundo de quintal que seja. Por exemplo, não mandar as meninas para um G-Solo esse ano, para mim, eu acho que é criminal, sabe? A gente tem várias meninas que poderiam mandar para um G-Solo, como se comentou, uma Duda Montesino, uma Gabi Barbosa, sabe? Uma Júlia Bastidas. Eu acho que tem várias meninas que dá para mandar para as competições menores, sabe? Sim. Ó, tem uma frase que eu ouvi numa série, uma vez, que marcou muito. Se você quer estar no mercado amanhã, você não pode usar as práticas de ontem. Ou assim, se você quiser estar no mercado amanhã, você não pode usar as práticas de ontem. É do marketing, mas assim, eu acho que se aplica muito à ginástica em si, sabe? Porque, literalmente, a cada 4 anos o código muda, é um esporte muito dinâmico, e as regras mudam sempre, as formas de classificação mudam sempre. Então, a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa adaptar, testar novos contextos, testar novas combinações de equipes, novas ginastas. Eu acho que tem que dar experiência, rodagem para elas mesmas, sabe? Por mim, elas vêm em todas. Nem que seja fazer só 2 aparelhos. Ou um só, igual a Antea Kautic. Total. Alex, alguma última consideração? Porque coitado de quem vai editar o episódio, já tem 1h20 de episódio. Sim. Ai, galera.
Acho que mais do que G solo, eu diria que perderam uma grande oportunidade de mandar as meninas para o DTB, né? Já que a equipe masculina vai participar, eu acho que as meninas deveriam ter ido também. Acho que dava para montar uma equipezinha B ali, porque a última DTB que a gente participou, acho que foi lá em 2022, né? E a gente saiu com medalha, uma medalha que ninguém esperava e conseguimos, né? Sei lá, vai que a sorte tá a nosso favor. Seria uma boa experiência. Mas enfim. No mais é isso, galera. Vamos lá sofrer para editar esse episódio de 1h30, que era para ser 30 minutos. Como dissemos diversas vezes no episódio, não seguimos roteiro, galera. Se a gente fosse de roteiro, a gente não roda. Mas não foi, pessoal. Obrigado por assistirem, tá? Não esqueça de deixar o like pra gente aqui no YouTube, se inscrever no canal, no Spotify também, onde você estiver assistindo a gente, em plataformas, qualquer uma. Ajuda a gente a dar uma moral, tá? No Instagram também. Enfim. Tamo junto, beijo, até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau.